Dois minutinhos. 2 minutos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, vou estar aqui na sala técnica um pouquinho para poder fazer a interface aqui junto com o nosso professor e doutor Antônio Alceu Santos, a quem eu já quero agradecer bastante, professor Alceu, né? Doutor Alceu, por estar generosamente aí contribuindo para o curso do PBM FAO, né? Essa primeiro ano em que foi aprovado aqui o curso no Instituto, uma iniciação assim da Pró-Reitoria de Extensão. Então a gente fica muito agradecido por sua participação como professor voluntário e eu quero lembrar a todos aqui que o professor Antônio Alceu é médico cardiologista, há décadas ele por iniciativa assim pessoal, pesquisa, investiga, contribui, né, com essa ideia de PBM, de procurar protocolos com opções de tratamento para anemia, de controle de hemorragia, e generosamente está doando para nós aqui essa contribuição de anos de dedicação, de pesquisa, estudo e aplicação prática como médico mesmo, né? Que faz a coisa acontecer na prática, vê os resultados, tem experiência para compartilhar com a gente. Então, eu tenho a felicidade também de parabenizar o nosso professor, que nesses últimos 3, 4 anos esteve muito envolvido com a pesquisa na Unifesp, a Escola Paulista de São Paulo, lá no Hospital Universitário da Unifesp, da Federal de São Paulo, no curso de Medicina, ligado ao programa de doutorado em Hematologia e Oncologia, e fez uma brilhante defesa da sua tese no início do mês e foi, né, aprovado aí como PhD, então estou muito feliz, viu? E queria registrar esse momento. Assim. Sem mais, eu peço a atenção de todos aqui no auditório, também quem estiver conectado via Zoom, né?
E vou passar a palavra para o nosso prezado professor do dia, doutor Antônio Alceu. Obrigado. Muito bom dia a todos. Prazer estar junto aqui. Obrigado aí também, professor Danilo, pelo convite e também ao Instituto Federal de Alagoas, principalmente em nome do professor Gilberto, que é o reitor da extensão, e também o professor Rodrigo, diretor-geral do município de IFAL. E esse instituto fantástico aí, esse grupo PBM e FAO, que eu tenho certeza que já está fazendo sucesso e fará muito ainda, porque somente mediante um programa, um projeto desse aí, a gente sabe que não é fácil. Eu já elaborei simpósios, o curso como esse nunca passei, mas eu sei o trabalho que dá. Então, muita gente envolvida, todos aqueles envolvidos, nos bastidores aí também agradecer. Eu sei que o objetivo único disso tudo é aumentar conhecimento. A pessoa, só com conhecimento também, a gente sabe que não resolve, tem que se tornar pessoas sábias. Isso tem até uma frase lá no Unifesp, que não basta só conhecimento, tem que ter sabedoria para poder colocar em prática aquilo que a gente aprende. E é isso que eu fiz, no decorrer dos anos, já compartilhando a tela aqui, porque desde que me formei em 1998, já naquele ano, já tinha uma frase da Organização Mundial de Saúde para a gente reduzir ao máximo as transfusões de sangue. 99, na realidade. Então, isso fez com que eu começasse a estudar e se ligar a isso, né? Ou seja, tentar contribuir da minha parte, elaborar alguns protocolos, ou então para poder ajudar a reduzir essa prática transfusional. Então, tanto é que vamos citar aqui a prova disso, alguns dos estudos que a gente fez e publicou para demonstrar o porquê que talvez estamos falando desse assunto tão importante hoje, que tem ajudado assim o mundo inteiro, que é um desejo da própria Organização Mundial de Saúde. Então, mais uma vez, professor Danilo, agradeço o convite. Vai ser um prazer poder compartilhar esses conhecimentos aqui com vocês em forma, talvez, de uma aula do protocolo. O tema para nós é esse daí, protocolo de controle de hemorragias sem transfusão de hemocomponentes. Esse é o tema, mas hoje a gente vai falar um pouquinho durante a aula porque sem componentes halogênicos na realidade, porque você utilizar o PBM hoje, você utilizar o seu próprio sangue, a gente vai ver que não é problema nenhum. É isso que o PBM faz, né? Cuidar, gerenciar o sangue do próprio paciente. Muitas das vezes o sangue que é perdido, a gente recupera. Por isso que eu adicionaria aí sem transfusão de hemocomponentes halogênicos. Então, meu nome é Antônio Alceu Santos, eu sou médico cardiologista, dou aula lá no curso da Unifesp, Medicina Transfusional, da professora Isabel. Acabei de ser aprovado agora, por isso que eu já fiquei muito feliz. O Danilo já falou, ele compartilhou um pouquinho dessa tese, porque a gente sempre conversa, ele já deu outras aulas aí no Instituto, e membro da sociedade SABM, que é uma sociedade que também divulga esse conhecimento. Elaborei esse site há 10 anos atrás, então já há algum tempo que a gente já divulga esses conhecimentos, então caímos de paraquedas aqui nessa aula e declaro não ter nenhum conflito de interesse legal com a indústria farmacêutica para essa apresentação. Vamos criar expectativa já com esse primeiro slide, então. Nós publicamos na revista Cardiology Research em 2010 esse caso que nós preparamos ele, tratamos inicialmente a anemia desse paciente para chegar em 17,5 de hemoglobina. Mas mesmo com todo o aparato, com todo o arsenal terapêutico que a gente teve, máquina de recuperação de sangue, mas as complicações fez com que esse paciente ele chegou a 2,9 de hemoglobina. Mas o interessante é que nós conseguimos dar alta nesse paciente, conforme a gente disse, sem transfusão de sangue halogênico. E olha que a gente recuperou muito sangue, tratamos a anemia desse paciente. Então, esse aí é uma prova, embora é um relato de caso, mas só para deixar claro que
a gente consegue fazer coisas que para muitas às vezes se torna impossível, que chegar em 2,9. Quando esse paciente estava em 4,7 de hemoglobina, para muitos já era impossível esse paciente sair vivo do hospital, né? E ele fazia hemodiálise sem uma cirurgia grave, complexa, que não vem o caso aqui passar, mas só para ter ideia, esse paciente ficou na mesa de cirurgia mais de 8 horas, praticamente quase 9 horas na mesa de cirurgia, no centro cirúrgico. E o que complicou muito é que ele fez uma hiperpotassemia no intraoperatório e não saía de SEC, devido a essa hiperpotassemia. Então, teve que subir máquina de hemodiálise para poder fazer hemodiálise lá, tirar esse potássio e poder sair SEC devido à arritmia ventricular. E conseguimos sair. Mas ficou em 315 minutos de coração parado. De tal forma, assim, com todo esse arsenal terapêutico que a gente vai falar aqui, inclusive do manejo do sangramento, esse paciente saiu vivo depois de 20 dias, mesmo com 2,9 de hemoglobina, sem receber transfusão de sangue halogênico. Esse também nós apresentamos esse trabalho no Congresso Brasileiro de Cardiologia em 2017, onde fomos muito elogiados. A importância de uma equipe multidisciplinar. Acho que é isso que o professor Danilo tem conseguido, né? Unir as disciplinas, interdisciplinar, que é da enfermagem, da fisioterapia, da biomedicina e outras especialidades, né? Do clínico, cardiologista, cirurgia. Isso é muito importante para poder implementar esse programa, porque senão, caso contrário, se for só uma pessoa, uma mente só, é isso que eu tentei durante muitos anos e não consegui, que a gente vai mencionar o porquê que deu certo na Unifesp. E lá foi multidisciplinar essas estratégias. Então, só para demonstrar da importância dessa equipe multidisciplinar para a implementação desse programa PBM. E dizer que lá a gente já apresentava que ele é seguro e eficaz em cirurgia cardíaca grave e complexa sem uso de sangue halogênico. Por que que a gente está falando sobre esse assunto? Isso aí tem pesado muito hoje para a Organização Mundial de Saúde solicitar a urgência da implementação, que é a seca global de sangue que a gente tem visto, né? Falta sangue em todo mundo, né? Principalmente no Brasil. Acho que isso também impactou para criar esse desejo, né, de implementar esse programa, porque ele salva sangue, salva vidas também. E falar que o que vocês estão propondo, né? Principalmente eu vi aí o logomarca do PBM fala exatamente criação de protocolos para alternativas às transfusões. Isso já é uma recomendação, notem vocês, ó, do Ministério Público Federal. Encaminhou esse ofício ao Ministério da Saúde em 2020, solicitando essas alternativas à transfusão de sangue. Então, está no caminho certo. 27 de julho de 2020 foi encaminhada ao ministro da Saúde naquela época recomendação de protocolos para evitar a transfusão de sangue. E o que me deixou muito feliz é que nesse ofício encaminhado lá ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde, citou um dos artigos que nós publicamos na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca. E nada mais é do que essa tabela que resume praticamente todo esse artigo na página 610, publicado então na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca. Hoje, o Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, em 2014, e que resume basicamente tudo que a gente vai falar aqui hoje, principalmente no segundo pilar do PBM, que é minimizar a perda de sangue. Então, aqui nós não só descrevemos as estratégias, mas explicamos lá atrás como fazer isso em forma de um protocolo, como seguir as orientações e poderia minimizar a transfusão de sangue. Isso foi encaminhado ao Ministério da Saúde em 2020. Aí está o título da minha tese de doutorado, que está relacionado também ao que a gente vai falar aqui hoje. Análise do impacto do protocolo com estratégias multimodais de conservação do sangue do paciente em relação ao desfecho de terapia transfusional halogênica, sangue doado, e morbimortalidade em cirurgia cardíaca. E, felizmente, foi aprovado com louvor por unanimidade da banca, e isso me deixou muito feliz agora, no dia 1º de novembro. E então, depois, logo, logo vai ser publicado, a gente vai ter o prazer, pode lembrar disso, Danilo, tem o prazer de apresentar esse trabalho, deixa só publicar para a gente poder
compartilhar esses conhecimentos também, que impactou realmente, teve redução na terapia transfusional halogênica, em torno de 23% melhor dizendo, 24% na transfusão geral, 23% no concentrado de hemácia. E houve uma redução na mortalidade na faixa de 31%. Então, impactou sim nos resultados, nos desfechos clínicos. Como trabalho, sou cardiologista e trabalho nessa área de cirurgia cardíaca, fazendo pré e pós-operatório, esse estudo também impactou muito para nós, porque viu um estudo grande envolvendo mais de 10 mil pacientes e verificou que quanto mais sangue se dá, né, pior para o paciente. Uma única unidade concentrada de hemácia já demonstrou que era capaz de reduzir a sobrevida e maior permanência no hospital. Uma única unidade concentrada de hemácias. Menos é mais. Esse outro também publicado recente, 2020, na área de cirurgia cardíaca também, demonstrando que a transfusão isolada de cada um dos hemocomponentes, glóbulos vermelhos, plasma fresco congelado e plaquetas, também estava associado com maior mortalidade e infecção após cirurgia. E isso ocorria, mais uma vez, de forma dose dependente. É o que nós demonstramos, igual eu mencionei, lá em 2013. Esse estudo agora recente, 2020, mas em 2013 a gente já tinha demonstrado isso também publicando na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca um estudo de 3.010 pacientes, 1.888 pacientes sendo transfundidos. E que nós detectamos, quanto mais sangue, quanto mais unidade de glóbulos vermelhos eu transfundo, maior é a mortalidade nesse grupo de pacientes em um ano. Então, quanto mais sangue se dá halogênico, pior é para o paciente. Daí esse desejo, essa política urgente da Organização Mundial de Saúde para implementar esse programa Patient Blood Management. É que a gente tem visto falar durante todo o curso aí, aliás, estão de parabéns, estudando bastante, vi várias definições dos pilares e isso me deixou muito feliz aí, acompanhando as mensagens do grupo aí, que o professor Danilo colocou. Então, nós vimos até agora, assim, que quanto mais sangue eu dou, né, pior para o paciente. E se eu fizer o inverso, quanto menos sangue eu dou, será que vai ter impacto também nos resultados? Será que eu melhoro os resultados? É isso que acontece, ó. Então, se eu diminuir a transfusão, por exemplo, de glóbulos vermelhos em 41%, 47% de plasma em 27 plaquetas, eu vou ter melhores resultados. Vou diminuir a mortalidade em 28%, diminuir a infecção em 21%, diminuir infarto e AVC em 31% e menor permanência no hospital. Olha que coisa fantástica, que impacto nos resultados. Isso envolvendo um N expressivo, mais de 600 mil pacientes. Esse estudo é publicado em 2021 pela Organização Mundial de Saúde. Então, se eu dou mais sangue, pior. Se eu dou menos sangue, melhor. Daí essa ideia da Organização Mundial de Saúde de implementar esse programa, reduzir a prática transfusional. Então, nesse mesmo documento lá dessa política de urgente, chama a atenção das autoridades, ministros, departamento de saúde, de tudo, aí que vem a estratégia ser multidisciplinar e envolvendo todos os órgãos, políticos, tudo, para poder implementar esse programa para ter melhores resultados. E nós já, partindo desse princípio, já fizemos isso, esse é um artigo agora publicado recente, em 2024, já explicando como que a gente pode fazer isso em nosso país, né? Que cada um tem as suas dificuldades aí no Instituto, com certeza tem também. Então, aqui a gente já publicou agora recente esse modelo de implementação, como que a gente pode fazer isso de forma prática. E aqui os 10 passos para a implementação do PBM. Já definimos desde a iniciativa, a criação de um grupo de trabalho, definiram áreas piloto, conhecer a estrutura de cada hospital, sensibilizar, isso que eu acho que esse curso ajuda muito a sensibilizar, entender a importância desse curso, definir as estratégias, criar protocolos, é o que a gente fez e está fazendo, e definir depois uma data. Vamos iniciar tal mês. E aí inicia mesmo, não ficar só prolongando, mas lembrando dessa ideia ser multidisciplinar. E manter reuniões
e avaliação dos resultados para mostrar que o programa funciona, que traz bons resultados para o hospital, para o paciente e para todos em termos de custo também. Os três pilares desse programa, acho que todos isso já foi extensivamente abordado aí, mas lembrando que o primeiro pilar, tratar e detectar anemia, o segundo pilar que a gente vai abordar, minimizar a perda de sangue, otimizar a coagulação, e o terceiro pilar é otimizar a tolerância do paciente à anemia. Esse é um dos mais completos, vamos dizer assim, é, desse programa que eu já achei, onde que destaca os três pilares aí desse programa e abrange todas as áreas em cirurgia e tanto no pré como no pós-operatório. Só que notem vocês que aí a gente se for ler, tem mais ou menos quase 40 estratégias. É um slide, um modelo de PBM dos três pilares completo, completo. Isso aí já está excessivamente publicado na literatura, tudo, mas o que a gente vê dificuldade, vocês vão notar, assim, por exemplo, vamos minimizar, tudo bem, tem que perder sangue, mas como vai fazer isso? Qual que é a dose, qual que é a medicação? Isso que a gente tomou cuidado, daí a importância dos protocolos. Então, esse segundo pilar que a gente vai abordar basicamente, é o manejo de sangramento. Aí a gente vê nesse slide um sangramento vascular. Muitas das vezes é isso que a gente vai ter que ter noção. O médico tem que saber se esse sangramento é vascular ou é um sangramento por distúrbio de coagulação, hiperfibrinólise. Aí que vem, não basta só saber, não, vamos minimizar o sangramento, tem que saber como vamos fazer isso, de forma para evitar ao máximo a transfusão de sangue halogênico. Tem como, então, a gente fazer o tratamento desse tipo de sangramento, ou qualquer um que seja, sem utilizar os hemocomponentes halogênicos? Sim, tem. E por que nós estamos falando disso, evitar ao máximo a transfusão de sangue halogênico? Esse estudo, só para iniciar o que a gente vai falar, é um estudo que verificou a eficácia da transfusão de sangue em casos assim. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai transfundir o sangue nesses pacientes, é para melhorar a oxigenação deles. A gente sabe que esse estudo publicado na Transfusion Medicine Reviews em 2017 mostrou que de 17 estudos a transfusão não aumenta a oxigenação. Então, o que estamos falando, a ideia é cientificamente correta de evitar a transfusão de sangue. E é por isso que nós criamos esse protocolo é, lá na Unifesp, com a colaboração de várias especialidades. Aí já está a ideia da Organização Mundial de Saúde, e que nós também preconizamos. Notem vocês que tem a colaboração de pelo menos duas hematologistas, está aumentando cada vez mais, da chefia lá da Unifesp, professor de cirurgia cardíaca, professor da neurocirurgia, professora de anestesiologia, professor Isabel, professor Carlos Eduardo Panfilho, e várias outras já da UTI, da ginecologia. A gente está constantemente aprimorando esse protocolo para poder ele se tornar cada vez mais prático para não só para a Unifesp, mas para todos os hospitais. E o bom é que a gente tem o apoio da diretoria do hospital também da Unifesp. Isso é muito importante ter o apoio da diretoria. Por isso que os professores Gilberto, Rodrigo apoiando, isso é muito bom. Em que consiste esse protocolo? Então, é isso que a gente vai falar de forma bem prática para vocês, que eu vi até que esse protocolo já foi até citado aí, já foi divulgado, mas eu vou tentar passar para vocês a importância, o que ele tem, se um dia precisar, vocês sabem onde é que vai procurar. Então, esse protocolo nada mais é do que um guia farmacêutico dos principais hemostáticos que tem em nosso país e no mundo. Então, repito, tem os principais hemostáticos. Então, se você quer saber quais são os hemostáticos que nós temos disponíveis para poder minimizar ou parar o sangramento, está no protocolo. E aqueles que a gente tem em nosso país. Então, o protocolo ele vai mostrar para a gente a dose, diluição e via de administração. Porque não basta eu saber, por exemplo, que o ácido anexâmico ele controla o sangramento. Sim, controla. Mas eu tenho que saber qual que é a dose. Eu já trabalho na UTI pós-operatório. Quantas vezes eu cheguei num pós-operatório, sangrando o paciente ali, babando, como se diz, e tomando ácido anexâmico, recebendo ácido anexâmico,
250 de 8 em 8 horas. Isso não vai parar sangramento de forma nenhuma. E, continuando o protocolo, o primeiro ponto que a gente chama atenção no protocolo, isso vocês estão recebendo em primeira mão, essa tabela ainda não está no protocolo, a gente vai adicionar ela em breve, porque isso foi uma necessidade que a gente viu lá, partindo da anestesiologia, que tinha que, o anestesista, quando ele recebesse o paciente, ele já tinha que ter noção se vai suspender medicações ou não, principalmente em relação aos antiagregantes plaquetário. Então, aí tem os principais antiagregantes plaquetário e quando suspender e o tempo de suspensão de cada um desses antiagregantes plaquetário. Então, o tempo correto, certo, para poder suspender e esse paciente não correr o risco de aumentar sangramento no pós-operatório de uma cirurgia. Esse outra tabela também ainda não está no protocolo, aguarde mais uns dias, aí, mas os próximos dias vai estar lá, completa, sobre a relação aos anticoagulantes. Hoje está muito na moda o uso dos anticoagulantes, sem ser a varfarina, então, qual que é o tempo ideal de suspensão dessas medicações, inclusive a heparina, quando que a gente tem que suspender também, de acordo com o clínice renal, isso que é muito importante. Então, tá aí, isso para o anestesista ou para o clínico mesmo, né? Vai para a cirurgia. Está tomando algum desses anticoagulantes? Qual que é o tempo que eu tenho que suspender para não colocar esse meu paciente num risco maior de sangramento? Essa tabela, esse gráfico aí, essa figura, ela praticamente resume todo o protocolo desse manejo de sangramento. E aqui a gente destaca, assim, na etapa 1, são os básicos que a gente tem dos hemostáticos do país, né? Os principais, mas os básicos. E as doses inicial. O interessante aqui que a gente coloca, assim, que todas essas etapas aqui tem que corrigir. Por exemplo, se o TCA, o paciente desceu da cirurgia, tem que corrigir o TCA. Se o RNI estiver largado, como fazer isso? Se o paciente, às vezes, é uma hiperfibrinólise, sangrou muito, está num trauma, qual que é as medicações que eu tenho, ácido tranexâmico, ou então hexoamino capróico. Isso eu não vou falar em dose aqui, porque é muitas doses. Às vezes até a gente mesmo tem que olhar no protocolo para poder. Eu já usei essa dose, qual que é a dose máxima? Para poder realmente interromper essa hemorragia. Se eu usei todas essas etapas aqui, etapa 1, e o paciente ainda continua sangrando, lógico que eu tenho que ver daquele primeiro slide lá. Se for um sangramento vascular, isso que eu mencionei, não adianta eu ficar dando hemostático para esses pacientes. Aí tem que ir para a mesa de cirurgia, tem que dar ponto lá, cauterizar, né? Tem que ir para a mesa e recuperar esse sangue com a máquina, que a gente vai mencionar. Agora, se eu ver que é um sangue que é possível, um sangramento que é possível a gente corrigir via hemostáticos, é isso que a gente vai fazer. Aí eu tenho essa dose adicional aqui, além daquela que eu já usei na etapa 1. E os três compostos principais, o ácido tranexâmico, concentrado de complexo protrombínico, concentrado de fibrinogênio e a dose de cada um deles. Essa recomendação importante aqui embaixo é muito importante isso, que também não adianta a gente ficar dando esses compostos aí, esses hemostáticos, se a gente não conseguir, se meu paciente não tiver com essas correções aqui, ali no centro cirúrgico ou então na UTI. É muito importante essa correção da temperatura, do pH, do cálcio, do fibrinogênio, do RNI e das plaquetas. Então, daí a importância a gente sempre atentar para pedir esses exames e corrigir isso imediatamente, porque se tiver alterado, não adianta eu ficar ali dando hemostático, tem que corrigir isso aí de forma bem rápida. Essa figura tá naquele artigo que nós publicamos na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca, recente. Basicamente, já é um resumo desse que a gente está no protocolo, né, dessas correções das medicações principais na etapa 1 para o manejo de sangramento. Então, em que consiste esse protocolo? Aqui que é um diferencial muito grande, que eu acho que, guardando isso aqui de que eu estou falando, vai ser muito importante para vocês, porque aqui menciona qual que é a dose máxima de cada um dos principais hemostáticos que nós temos disponível.
e como que nós podemos fazer isso, essa diluição e a administração, via de administração, como fazer? Então, não adianta eu saber, mais uma vez falando, desculpa estar repetindo, mas isso é importante, saber qual é o sempre controle. Eu tenho que saber qual que é a dose máxima, a dose mínima, como eu fazer essa diluição e via de administração. Não só do ácido, do tranexame, mas do concentrado de complexo protrombínico, fibrinogênio, de todos eles. E outra coisa diferencial no protocolo, que a gente já colocou por especialidades também, em cirurgia cardíaca, qual que é a dose? Porque isso varia muito. Isso é interessante saber. Em cirurgia cardíaca, qual que é a dose do ácido uricâmico que eu dou de ataque, a dose de manutenção, pós-operatório, do ácido uricâmico também, ou melhor, do ácido epsilon-aminocapróico. Em cirurgia ortopédica, cirurgia de coluna, parto, pós-parto, neurocirurgia, e várias outras, cirurgia ginecológica. Aqui eu citei só alguns exemplos, mas para saber que a gente tomou o cuidado de colocar as doses, a diluição, a via de administração em cada uma das especialidades aí, praticamente os principais que a gente tem, para facilitar realmente a vida do cirurgião, do anestesista, do clínico, ali, tanto no centro cirúrgico como na terapia intensiva. Os hemostáticos tópicos também é muito importante saber disso em cirurgias de transplante de fígado, de pulmão, às vezes cirurgias oncológicas, saber que existe eles e são um suporte que nós temos para poder evitar. Aí são os vários tipos, também não vem ao caso ficar mencionando cada um deles aqui, mas algo que é simples e barato, é bom pelo menos ouvir uma vez que o ácido antisâmico tópico também ele é seguro e eficaz como um hemostático tópico. Aí tem a dose diluída 2 gramas em soro fisiológico e é um excelente hemostático tópico, que às vezes essas colas de fibrina já são mais de alto custo. E o astromixam que a gente tem disponível a todo momento. E colocamos também no protocolo um algoritmo de como usar esses hemostáticos tópicos. Então, se o sangramento está persistente, cada uma fase dessa daí, a gente tem um hemostático específico. Então, basta a gente estar ali para o anestesista, fica mais fácil para o cirurgião também. E por isso que eu mencionei que quando o tema da aula é protocolo para manejo de sangramento sem transfusão de sangue halogênico, isso não é bem uma total verdade verdadeira. Por quê? Porque essa máquina, ela recupera o sangue e é uma autotransfusão. A gente chama de uma verdadeira reciclagem de sangue. E é o melhor sangue para se receber através de uma transfusão. Por quê? Porque contém o seu próprio DNA, sua marca registrada. Isso faz parte de um manejo de sangramento. Não é só remédio, né? Tem esses dispositivos, essas máquinas que recuperam o sangue. Aqui tem um filmezinho, não sei se já foi passado ou não, porque foram várias aulas, mas só para entender melhor como que funciona essa máquina. Notem vocês, assim, vocês são privilegiados, quem está assistindo esse curso, fazendo esse curso, porque 82% das pessoas, quase mais de 80%, desconhece essa possibilidade, agora acho que não, que já está aumentando, né? A possibilidade de utilizar o seu próprio sangue em uma cirurgia. Então, aqui é o sangue que está sendo aspirado do campo cirúrgico, esse sangue aqui, se não recuperasse ele, seria o sangue que iria para a lata de lixo, que seria desperdiçado nas compressas ou então nas gases e seria desperdiçado. Pois bem, essa máquina tem um dispositivo, né? Aspira o sangue do campo cirúrgico, filtra e devolve para o paciente. Esse é o sangue lavado, concentrado, que tem a impressão digital, que é o DNA do paciente. Por isso que é o melhor sangue para receber em uma transfusão. Isso também vocês estão recebendo em primeira mão esse adendo que a gente vai adicionar, adendo não, vai agora aprimorar ainda mais o protocolo. Qual que é as vantagens desse protocolo? Lá já tem, mas a gente aprimorou um pouquinho mais. Essas aí são pelo menos 11 vantagens de recuperar o sangue do paciente para a pessoa entender a importância de utilizar essa estratégia para evitar. Primeiramente, elimina o risco de incompatibilidade ABO e reduz risco de transmissão de doenças infecto-contagiosas, essas reações transfusionais, TRIM, TRAL, TAC, que já foi abordado, reduz a transfusão de sangue em 50%, e também diminui a demanda por sangue halogênico, aí facilitando a vida dos bancos de sangue aí.
E opção de caso em paciente que recusa sangue halogênico, que a gente viu agora um outro grupo de pacientes aí que estão recusando transfusão de sangue, aqueles que, por incrível que pareça, um artigo agora recente que foram vacinados. É um grupo de pessoas que não quer receber sangue de quem já foi vacinado. Então, você vê o número que a gente está chegando. As indicações, principais indicações dessa máquina, não é para todo mundo, mas quando a gente sabe que cirurgia mais grave, complexa, que vai perder muito sangue, mais de 1.000 ou 20% do volume total de sangue, vamos ter que utilizar. Ou se uma cirurgia uma perda maior for de 500 ml, essa máquina deveria estar de stand-by. Pacientes com anemia pré-operatória, paciente de grupo sanguíneo raro, e aqueles que utilizam sangue, recusa a utilização de sangue halogênico por qualquer natureza e tem a possibilidade de sangramento. Essa outra estratégia também utiliza o sangue da própria pessoa, então, mas não é sangue halogênico, é um sangue da própria pessoa. A estratégia hemodiluição normovolêmica aguda, acho que se não falou, alguém ainda vai abordar bastante essa estratégia, porque ela é muito importante. Essas duas estratégias de alta transfusão são as principais que a gente tem. Essa aqui é o custo, praticamente duas bolsas de sangue vazia com citrato, para evitar a coagulação do sangue. Então, na indução anestésica, retira-se ali 2 ou 3 bolsas de sangue, como tem que manter a normovolemia, você repõe isso com um colóide ou cristalóide. Durante a cirurgia, se houve sangramento, como está aqui, ó, ou no pós-operatório, sangramento, simplesmente você devolve esse sangue para o paciente, que é o sangue dele, que também tem a sua impressão digital, o seu DNA, sem risco de reações inflamatórias, imunológicas, infecciosas e outras reações transfusionais. Esse aqui está no protocolo, é uma das últimas páginas lá do protocolo. São os 10 passos vitais baseados nos princípios do PBM para evitar uma transfusão de sangue halogênico. Então, se o paciente chegou sangrando, e muitas das vezes, às vezes ele está lá, ou está numa rodovia, ou não tem sangue ali disponível, né? Ou está no interior, como que o colega médico, o biomédico lá, ou outro profissional de saúde poderia intervir para evitar uma transfusão de sangue, pelo menos até ele chegar no recurso? E fazer isso de modo seguro e eficaz, baseado na literatura médica, é o que a gente sempre prezou nesses anos de estudo. Porque não adianta falar assim, isso é a ideia do Alceu. Antigamente, quando lá em 99, 2000 e pouco, quando a gente já falava sobre isso, muita gente que era da ideia do Dr. Alceu. Os residentes, muito, não, isso é o protocolo do Dr. Alceu. Não, não é protocolo do Dr. Alceu. Agora é o protocolo geral, por isso que a gente teve que colocar esse papel, elaborar o site, essa é a ideia do site também, para colocar estudo em documentação científica. Essas são as referências bibliográficas, foram quase 100 referências bibliográficas, a gente utilizou. Na realidade, as pesquisas foram mais de 500 artigos estudados, pesquisados, para ficar nessas 97 referências que dão apoio científico a tudo isso que nós falamos. Para finalizar, vamos agora para o PBM de vida real. O que nós temos feito baseado nisso, nesse protocolo que a gente já citou. Esse, só para ilustrar, é o primeiro retransplante cardíaco realizado no mundo sem utilizar produtos de sangue halogênico. É o primeiro retransplante. Foi essa criança recebeu um transplante com 3 aninhos e pouco, e com 6 e pouco foi preciso de retransplantar esse coração, devido a uma infecção viral, uma miocardite refratária ao tratamento. E conseguimos realizar esse retransplante sem utilizar nenhum produto de sangue halogênico. Então, tudo isso já eram os protocolos que a gente já tinha naquela época, tanto para tratar anemia como para evitar sangramento e o manejo de sangramento. E publicamos isso, apresentamos isso no congresso da SRBM em 2021, esse relato de caso aí, 10 anos de sobrevida sem nenhuma rejeição desse coração. Não teve 10 anos de sobrevida sem nenhum grau de rejeição. Olha que maravilha. Isso é raridade mesmo, um transplante realizado sem rejeição. Mas o que ajudou muito, a gente discutiu isso, é não ter recebido anticorpos, não desenvolver anticorpos anti-HLA que poderia ter resultado na rejeição. Esse é o protocolo onde nós encontramos esse protocolo que nós mencionamos, onde consultar, onde a gente pode baixar esse protocolo.
Ele está no site da Unifesp, é só clicar em qualquer buscador de internet, grupo Unifesp, grupo PBM Unifesp, aí está o site, mas ele, lá nossos protocolos, tanto esse como manejo de anemia, que a gente vai falar, acho que numa próxima aula, está também no site Bloodless, que é esse que nós criamos, um site puramente científico, com o objetivo único e exclusivo de divulgar esses conhecimentos, esses protocolos. Ele é um site gratuito, pode baixar todo o material científico. Muita gente tem utilizado ele para fazer TCC, final de curso. Aí está o protocolo manejo de sangramento. Lembrando que dentro em breve ele vai passar por uma atualização com esse que eu coloquei em primeira mão aqui. Se eu fosse resumir toda essa aula num único slide, é isso que significa o PBM. PBM é desde os três pilares, é cuidar, gerenciar, administrar, ajudar o paciente a evitar ao máximo a perda de sangue e cuidar daquilo que ele tem de melhor, que lhe dá a vida. Todos nós, sem sangue, é impossível a gente ter vida, então o que a gente está fazendo é isso, cuidar do sangue e cuidar da vida. Mais uma vez, agradeço o convite, professor Danilo, do IFAL, Instituto Federal de Alagoas. É um prazer a gente estar junto aí, compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado. A gente está à disposição para as perguntas. Obrigado. O pessoal está manifestando aqui os aplausos, agradecendo também a aula, viu? A gente que está aqui diretamente no auditório, tem umas 40 ou 50 pessoas aqui, e também somando aí ao pessoal do Zoom, né? Tem mais umas dezenas de pessoas aqui no Zoom. Então, agradeço também a atenção de todos. E eu queria começar com as minhas perguntas, professor Seu. Eu queria aproveitar, né, a sua presença para destacar o seguinte: a gente sabe que nesses últimos 4, 3 anos, até falei no início, alguns não ouviram, né, que o senhor teve muito ligado aí ao grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa da Unifesp, né, e com certeza também atuando como professor na Escola Paulista de Medicina, dando suporte nas atividades decorrentes do projeto de pós-graduação, doutorado, né? E aproveito novamente para parabenizá-lo pela apresentação da tese, que eu tive o prazer de acompanhar via Zoom, né, direto da Escola Paulista de São Paulo. Mas eu queria muito que você relatasse, por gentileza, as experiências que você teve com a implementação do PBM no Hospital Universitário da Unifesp, no Hospital São Paulo. Pode comentar alguma experiência que você acha válido destacar, ou algum daqueles passos, de forma mais prática, assim, o que é que você acha que dá para falar sobre essa implementação e como está funcionando lá o PBM no Hospital São Paulo Universitário da Unifesp? É, Primeiramente, obrigado aí, Danilo, por ter ouvido lá você lá na tese lá. Tenso, mas deu certo no final, né? Essa tese, assim, desde o início, em 2020, que quando comecei, foi logo ali na pandemia, a gente já tinha com a ideia da professora Isabel de implementar lá e o professor Panfilho também. E aí, mediante, assim, foi reunir dois grupos, sabe? Inicialmente foi da cirurgia cardíaca, eu ministrei uma aula, o professor Nelson gostou, depois foi da neurocirurgia, e aí iniciou com essas duas disciplinas, cirurgia cardíaca e neurocirurgia. E eles compraram a ideia, entendeu? Compraram a ideia de implementar, de colocar isso em prática lá nos residentes, colocar em prática lá para a equipe. E isso foi divulgando as ideias. Então, aí os chefes da cirurgia foram divulgando para os residentes até se tornar uma disciplina quase que obrigatória pelo Comitê de Ética lá Comissão de Residência Médica, melhor dizendo, Comissão de Residência Médica da Unifesp. Aí se tornou um curso obrigatório. E aí que a gente teve que aprimorar os protocolos. Foi o que eu falei, não adianta, papel tem demais, há muitos artigos. Se a gente for clicar aí no buscador de internet, ou na PubMed, quantos artigos tem? Milhares e milhares. Até vou, uma hora, curiosidade de pesquisar isso assim, mas vai baixar milhares, dezenas de milhares de artigos sobre PBM.
Mas o que a gente tinha dificuldade é isso, é como colocar isso em prática. Aí que surgiu a necessidade dos protocolos, sabe? Da gente elaborar para facilitar a vida dele. Ó, chegou um paciente com anemia. Gente, como que eu vou fazer? Quem que vai tratar essa anemia? É o cirurgião, é o clínico, é o residente. Aí a hematologia entrou, já quer dizer, entrou, não, já estava ajudando a gente e criou um ambulatório de anemia. E isso foi fundamental, sabe, Danilo? Na minha opinião, esse ambulatório de anemia lá foi, depois da ideia do grupo, comprou a ideia, aí teve assim, vamos colocar em prática, vamos, como fazer isso então? Aí o ambulatório de anemia, chefiado pela doutora Mel, que é a doutora Maria Estela Figueiredo, então, aí facilitou, o paciente está com anemia no hospital, chama o grupo PBM lá da Unifesp. E aí foi assim, elas estavam, abraçou também a ideia, e porque também é impossível a gente implementar um programa se não tiver apoio da hematologia também não. Não, não vai, não dá, de jeito e maneira não vai para frente. E as duas também, excelentes médicas, professoras, né, inteligentíssimas, né, e já ela, logo, logo já criou esse ambulatório, e aí foi. Agora sim, o que a gente viu, até a diretoria, a professora Jaqueline, né, da diretora da Escola Paulista de Medicina lá, também comprou a ideia. Então, e estão ajudando a gente, adquirindo máquinas. A máquina de cell saver adquiriu duas máquinas de cell saver. O tromboelastograma também chegou recente, você vê, já tem mais de um ano, mas isso não é fácil mesmo, sabe? Por isso tem que ter persistência, né? Foi só o ano passado que chegou a máquina. Não, desculpa, chegou este ano a máquina de cell saver. A gente está quase 2 anos assim, nessas reuniões. E o tromboelastograma chegou recente, mas chegou. Agora está todo mundo animado, toda assim, as equipes todas, até ginecologia agora, obstetrícia. Também a gente teve uma reunião semana passada para elaborar os protocolos de acordo com cada especialidade, né? Porque aí varia um pouquinho as doses, igual a gente viu da hematologia, para poder tratar a anemia de um pós-parto, varia um pouquinho um pré-operatório. Isso que é interessante. Pronto. Muito obrigado por destacar esses pontos, viu? Eu vou fazer a interface aqui com o auditório. O professor Bina está me ajudando aqui no auditório com os alunos que estão aqui no espaço presencial. Será que a gente vai ter mais talvez uns 20 minutinhos contigo? Tenho, é claro. Tem? Então, Tem. obrigado. Pode Eu vou ficar. passar para os alunos participarem, aí podem, por favor, se identificar, entendeu? Dizer seu nome e fazer a pergunta que o professor Alceu, eu acredito que ele vai ouvir aqui. Danilo, deixa eu só fechar um negócio aqui. Não sei se está dando um som aí, tá dando um som aí. Deixa eu só Não, tá fechar. Não, tranquilo aqui. Só tá se estiver lhe tranquilo? atrapalhando, fica à vontade. Não, para mim não. Às vezes tá um som de fora aqui, não tá não, né? Tá Tá não atrapalhando. captando o microfone, tá tranquilo. Beleza, ok. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, doutor Alceu. Bom dia. Parabenizar primeiramente pela excelente explanação. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou técnica de enfermagem e tive curiosidade em relação ao Transamine. Por exemplo, se eu tiver numa situação atípica, um exemplo assim, num acidente, e eu tiver um corte grande e que não consiga estancar o sangue. Se eu tiver um Transamine, eu posso quebrar a ampola e colocar, vai ter alguma eficácia nesse sangramento? Se for um sangramento assim vascular, primeira coisa, depois dá uma lidinha naqueles 10 passos lá. Desculpa o teu nome? Qual que é o nome dela? Ana, Ana. Ana. Eu posso falar pelo nome, Ana. A gente fica melhor. Tem que ter um nome, tem que valorizar esse nome. Então, Ana, se for um sangramento muito assim vascular, um sangramento importante, depois dá uma olhadinha naqueles 10 passos lá que eu acho que vai ajudar muito, 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 porque lá fala assim, às vezes a pressão se está alta, você tem que abaixar a pressão, fazer, tentar com pressa, tudo isso. Mas vamos supor que você fez tudo isso certinho e tem um ácido exâmico. Sim, ele não vai parar um sangramento vascular enorme, entendeu? Aquele vaso que estava babando lá, tudo. Mas aqueles menores já vai ajudar. Então, isso pode fazer, que tem na literatura, a gente cita lá isso no protocolo, então isso tem evidência científica. Já usei, por exemplo, até mesmo o sangramento urinário, sabe? A hematúria, você coloca lá dentro e resolve, ajuda para o sangramento. Normalmente, assim, a gente usa.
quando vai fazer cirurgia, às vezes da próstata, sangramento, então você faz aquela diluição e coloca em cima da ferida mesmo ali, onde é que está do sangramento mesmo. Vai ter resultado, mas lembrando que se for um sangramento maior, talvez você não vai ter um resultado como se fosse um microvasos, entendeu? Era isso, Obrigada. Ana. Com certeza respondeu. Acho que vai ter mais uma participação, Binas. O Jurandir, né? Bom dia, doutor Alceu. Primeiro, quero parabenizá-lo pela ótima apresentação, realmente muito esclarecedora para todos os presentes aqui. E uma das coisas que o senhor falou, que realmente me chamou a atenção, foi a hemodiluição normovolêmica aguda. Vou lhe dizer por quê. Aqui na nossa região, quando falamos da recuperação intraoperatória de células, os médicos já estão mais familiarizados com esse procedimento. E quando a gente fala da hemodiluição normovolêmica aguda, a gente percebe que eles não têm um entendimento assim mais profundo, ou fazem assim de conta que sabe do que se trata, por ser um procedimento simples, mas por falta de manuseio eles não fazem uso normalmente. Aí eu gostaria de saber o seguinte, até pelo fato de a gente já ter assistido aulas aqui, onde mostra que a hemodiluição normovolêmica aguda, ela é eficaz em muitos casos e ajuda muito, até quando comparamos com a recuperação intraoperatória através da cell saver, que é o caso de reter plaquetas, enfim, e outros componentes que correm ali na corrente sanguínea. Aí eu gostaria de saber, assim, porque, primeiro, se é comum na sua região a hemodiluição, já que na nossa não é, e como, conversando com o médico, eu poderia informá-lo desse procedimento simples, como o senhor disse, e que se faz pouco uso aqui entre nós. Obrigado pela pergunta. Acho que tu não falou o teu nome. Foi porque o Danilo falou, é o Jurandir, aí eu entendi. Jurandir. Ah, tá. Oi, Jurandir. Tua pergunta é interessante e inteligente também. Olha só para você ver, é uma das estratégias mais simples, barata que se tem, né? A hemodiluição normovolêmica aguda, porque é o custo de 2 bolsas de sangue. Mas o pessoal tem, eu confesso contigo, uma dificuldade enorme de colocar em prática essa estratégia. Isso aí é um fato, não é só aí, em todo lugar. Na Beneficência Portuguesa que eu trabalho, na Unifesp também, a gente agora que vai partir, eu acho que para essa estratégia aí, para você ter ideia, está sendo uma das últimas, é a mais barata, mais simples. Mas assim, porque demora mais tempo, né? Pessoal, hoje, assim, é o tempo que é difícil a gente conseguir tempo para tudo, né? Você vê que os dias estão voando, a semana voando, o mês voando, o ano voando, tudo. E não tem tempo para comprar. Se a gente tivesse tempo para comprar, eu acho que comprava esse tempo aí. O paciente chega na mesa de cirurgia, já quer, o anestesista já quer anestesiar logo e resolver o caso. E né, o caso da hemodiluição normovolêmica aguda vai demorar pelo menos 1 hora ou 2 horas ali para poder realizar essa técnica. Por quê? Porque tem que tirar o sangue na indução anestésica, né? Não adianta tirar antes, tem que ser ali na indução anestésica. E você não tira 1 litro de sangue de uma vez só, não tem como, assim, quer dizer, em 1 hora. 1 litro de sangue você tirar dentro de 1 hora, tem que esperar, às vezes, quer dizer, até daria para tirar, mas você vai, às vezes, expor o paciente. E tem, às vezes, o paciente já está com anemia, essas coisas. Em cirurgia cardíaca, fica um pouco mais fácil, porque durante a SEC, lá na SEC, já dá para fazer essa hemodiluição. Então, o pessoal da cirurgia cardíaca já tem essa maior facilidade, porque a SEC tem um dispositivo de fazer esse esquema da hemodiluição. Mas em outras cirurgias, realmente depende muito do anestesista. Então, eu sugeri o professor Danilo, que tem o que participou da minha banca, Dr. Luiz Vicente Garcia. Ele não é convidado, não, né, Danilo, para o curso? Tá. Depois eu te passo o contato dele. Eu tenho certeza que ele vai ter prazer de vir dar uma aula dessa sobre hemodiluição normovolêmica. Ele é o principal mentor disso aí, o principal divulgador dessa estratégia no Brasil. Não tem outra pessoa melhor do que esse doutor Luiz Vicente Garcia.
ele é anestesista lá da USP de Ribeirão Preto, mas é muito gente boa, acessível, ele dá todo assim, o beabá, as regrinhas práticas de fazer essa hemodiluição, mas o único porém assim, colocar em prática, né? Porque saber todo mundo não tem segredo, é só 2 catéteres, um central, um periférico ali, um para enquanto você está tirando sangue, o outro você está infundindo volume. Simplesmente isso, não tem segredo nenhum, nenhum. 2 catéteres, um central, outro periférico. Inclusive, no protocolo inicial, esse a gente tirou porque a gente ainda não está colocando, porque a gente depende ainda do pessoal da anestesia para poder aprovar essa estratégia. Mas em breve, acho que em breve, a gente vai colocar lá no protocolo. Mas eu já vi aqui um outro protocolo anterior, se quiser eu posso até divulgar, Danilo, que eu tenho, eu não sei se você tem aqui, o anterior a esse da Unifesp, que é aquele que eu fiz primeiramente, que agora que a gente colocou os professores da Unifesp, então ele ampliou. Mas como a gente não está ainda assim, só em alguns casos que a gente está utilizando essa hemodiluição hemorrolêmica aguda lá no grupo PBM da Unifesp, então a gente não colocou assim o beabá. Mas depois, qualquer coisa, eu coloco aqui, e o Danilo divulga no grupo aí o protocolo original que a gente tinha, não é o que está no site, onde que tem assim, como que faz essa hemodiluição, a regra prática de fazer isso. Obrigado, Jurandir. Excelente. Eu acho que a gente vai ter mais um aluno participando. Bom dia, professor Seu. Obrigado aí pelas explicações. Nailton aqui falando. Professor, eu queria saber se há indicação da hemodiluição normovolêmica aguda em cirurgia cardíaca para crianças. Crianças de 1 ano e 6 meses, 2 anos de idade. O senhor tem alguma experiência em casos semelhantes? Eu tenho cirurgia cardíaca, dá para fazer, sabe? Mas como o volume é muito pequeno, né? Aí vai depender do grau de hemoglobina dessa criança. Se tiver um nível de HB acima de 14, 15, daria até para você fazer durante a SEC ali mesmo, já fazer. Mas é um pouco desafiador, sabe? Tanto para a máquina, né? Tanto para a máquina de recuperação intraoperatória de sangue, mas tem já os kits menores, aqueles mini kits que já utilizam, e como também para a hemodiluição. Só que não vai dar para tirar muito, porque já tem pouco sangue. Aí, nesses casos, o que a gente mais utiliza é a mão do cirurgião mesmo, uma boa hemostasia, sabe? E também os hemostáticos, mas tem na literatura utilizando a hemodiluição. Obrigado, viu, Nailton? Obrigado, pessoal seu. Eu tenho uma situação que foi criada aqui no chat, que é sobre o AstraNexâmico. A gente sabe que tem estudos de impacto que já foram assim colocados, né, a todo tipo de crivo, né, e são estudos que são muito respeitados no mundo inteiro. CRASH 2, né, sobre a eficácia do Transamin para preparar paciente para cirurgia, para até no intraoperatório, né, para deixar a hemostasia do paciente mais equilibrada. E hoje eles estão fazendo até preventivamente, né, 1 grama, mesmo fora do trauma. Mas a gente queria saber do senhor, professor, com relação a se há, assim, alguma experiência com um risco aumentado de trombose, que eles criam muito essa situação, né? Ah, o ácido tranexâmico vai dar trombose, vai deixar o sangue muito viscoso a ponto de preservar o coágulo, isso vai gerar quadros de trombose, se o senhor tem experiência de relatar sobre isso, e até quantas gramas de AstraNexame está sendo feito na cirurgia cardiovascular, na neurocirurgia, na cirurgia torácica do trauma, se você pode comentar alguma coisa dos protocolos que vocês implementaram no Hospital São Paulo. Bom, também é uma excelente pergunta, Danilo. Inicialmente, vamos começar pelas doses. Isso é muito importante. Eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que saber
de uma medicação, como médico ou na área de saúde, né, da enfermagem e tudo, para a gente não saber o que está fazendo, é a dose mínima e a dose máxima. Por exemplo, a dose máxima do ácido hexânico é a dose de 100 miligramas, isso que a gente preconiza lá, a dose máxima no geral. 100 miligramas nas 24 horas. Ou seja, uma dose inicial de 50 miligramas por quilo, né? Por quilo, desculpa, 50 miligramas por quilo, EV, e depois essa dose inicial, e depois mais 50 miligramas por quilo EV numa dose adicional. Ou seja, varia a dose variando então de 50 até 100 miligramas. Na cirurgia cardíaca, isso aí tem lá no protocolo, mas só para você fez a pergunta, né? A gente normalmente utiliza uma dose de ataque de 30 miligramas por quilo. Você não pode ultrapassar a velocidade de infusão, mais ou menos, de 100 miligramas por minuto. Isso é a dose inicial de ataque. Depois, durante ali o tempo, você vai seguir com manutenção de 2 até 16 miligramas por quilo hora, essa manutenção. E tem uma outra opção também, iniciar uma dose de ataque já de 50 miligramas por quilo. Então, essa é a estratégia inicial, ou seja, resumido, 30 miligramas por quilo, dose de ataque, depois mantendo ali normalmente a gente mantém de 10 miligramas por quilo hora até o final da cirurgia. Mas a gente vai respeitar a dose máxima de 100 miligramas por quilo. A outra pergunta foi... Em relação ao efeito, a Ah, tá, preocupação com lembrei, da trombose. trombose. Isso. Ô, Daniel, se o paciente, assim, se eu tiver um antecedente prévio de trombose, a gente talvez segura um pouquinho nessas doses do AstraZeneca. Você já teve um AVC, às vezes um infarto recente, algum evento trombótico, a gente segura um pouquinho, não vai usar essas doses máximas, igual eu coloquei. Usa dose menor. Mas nesses 25 anos de medicina, e tratando extensivamente isso aí, não tem lembrança de ter visto nenhum caso desenvolver trombose com ácido hexâmico. Por quê? O paciente que a gente vai dar o ácido hexâmico, ele já está com um certo grau de anemia, né? Esse paciente está anemiado, ele vai estar lá com 7 ou 8 de hemoglobina, e nessa circunstância, o sangue perde um pouco aquela viscosidade, vamos dizer assim, para entender, o sangue fica mais ralo, né? Uma linguagem mais popular aí para as pessoas, além da medicina, entender. Então, ele perde aquela viscosidade. Se ele perde aquela viscosidade, o risco de trombose é muito menor. Então, daí a segurança desse produto. E se a gente for comparar o risco de trombose, por exemplo, de plaqueta ou de plasma, ou da própria transfusão, em relação ao ácido hexânico, a gente vai ter um resultado muito maior do que com a trombose com o sangue halogênio do que com o próprio ácido hexânico. E tem estudo demonstrando assim, que é uma medicação segura, uma medicação que a gente pode realmente utilizar em segurança. É bom ouvir você nisso, porque você está acompanhando, além dos artigos, das pesquisas que publica, do protocolo que tornou prático, né? Reuniu as informações. É bom porque você é um médico que acompanha isso na prática, né? Então passa essa experiência vivida também, que é muito importante, né? Em cirurgia, só para. Porque eu acho que talvez pode surgir, se tiver cirurgião aí cardíaco, vai lembrar disso, porque senão só para a gente estar falando a mesma língua. Quando se faz cirurgia de ponte safena mamária, há realmente um temor do ácido hexâmico fechar as pontes de safena e mamária. Por isso que eu falei. A dose tem que ser, assim, tenta a menor dose para controlar aquelas 50, não chegar na dose máxima quando o paciente faz ponte safena. E não você vai utilizar também se o paciente não está, assim, se não tiver com anemia, tenta controlar isso. Até com outras medicações que tem lá, entendeu? Desmopressina, tem outras medicações que a gente pode usar, o concentrado de complexo protrombínico, ou então fibrinogênito, se tiver tudo, corrigir aqueles fatores que estão lá no protocolo, por isso que é interessante o protocolo, realmente que a gente corrigindo aqueles fatores iniciais para não ir direto, talvez, para o ácido hexâmico, às vezes não é ele a causa.
É por isso que, às vezes, o tromboelastograma ajuda muito nessas horas também. Excelente. Eu estava vendo aqui, meditando, não sei se eu calculei de mente errado, né? Mas assim, a gente tem visto muito que o protocolo do estudo CRASH-2 sobre o astranexâmico é 1 grama, né? Após o trauma ou a incisão cirúrgica, tá lá muito, 1 grama, 3 horas no máximo, né? Mas assim, eu fiz um cálculo de mente, um paciente grande, 100 quilos. Se for adotada essa dose de ataque de 50 miligramas, daria 5 gramas, não é isso? É isso mesmo. Então, é uma dose bem maior, inclusive, do que o estudo CRASH-2 apontou como a ideal. Exatamente, é isso mesmo, é dose mais alta, para poder parar o sangramento. Bom saber disso. Isso está registrado aqui, né? Sim. Professor, meu amigo, né? Você comentou sobre a aquisição da máquina Cell Saver, da máquina de autotransfusão, né? Pelo hospital, e também do exame tromboelastograma, né? Que vocês conseguiram a máquina também para fazer o exame. Você pode relatar um pouco sobre qual foi a estratégia que vocês reuniram? Foi compra da máquina? Foi locação, porque tem um custo inicial mais em conta? Isso está sendo patrocinado? Existe um normativo que o SUS cubra essa despesa? Pode relatar um pouco dessa experiência de vocês? Lá não foi comprado, a Escola Paulista de Medicina adquiriu 2 máquinas sobre locação. Aí vai pagar os kits, isso assim, parte financeira a gente não envolve muito não, sabe? Mas que eu tenho certeza que conseguiu com um preço bem razoável, bem abaixo do que a gente vê. O kit normal aí se a gente for fazer no particular, fica em quase, acho que 2.500 a 3.000 reais o kit. Por exemplo, se o paciente quer fazer uma cirurgia cardíaca, né? Aí ele vai locar tudo, ele vai pagar pelo kit em torno de 2.500 a 3.000 reais. Lá, se eu não me engano, deve ter ficado pela metade o valor, porque a gente vai utilizar mais o kit. Então, foram locadas a máquina, mais ou menos, acho que em média, acho que uns 80 mil reais a 100 mil reais, mais ou menos aproximadamente isso, mas os kits, esses valores aí que ficou em, acho que menos de 2.000 reais com certeza, cada kit. É, Isso, por que que abraçou essa ideia? Porque se a gente for fazer um curso do hospital, que tem com cada bolsa, isso que a gente está julgando agora, que o hospital vai. Por isso que tem aquele lá, os 10 passos, né? No final, daqui a um tempo, vai avaliar a economia que o hospital fez em relação aos hemocomponentes. Porque se for fazer o custo também de manutenção, de pesquisa, de anticorpos, vírus, lá, pesquisar essa sorologia numa bolsa de sangue, não fica barato. É o custo, praticamente, assim, desse kit de 2 bolsas de sangue para manutenção, armazenamento, a pesquisa, né? Então, isso, o hospital está comprando a ideia de que fica mais em conta. A máquina, essa recuperação, ela é liberada pelo SUS, pelo que eu mais ou menos tenho noção, para essas cirurgias muito complexas, cirurgia de transplante, mas nem isso lá tinha. Mas se ela está no Rename, né, na Relação Nacional de Medicamentos, Equipamentos, no Renem, como se fosse já autorizada pelo Sistema Único de Saúde. Só que, infelizmente, o governo às vezes não banca esse kit aí para todas as cirurgias. Mas a gente está lutando para ser liberado. Por isso que tem esse grupo lá, para depois chegar lá em Brasília, ó, tá vendo? Deu certo. Então, está economizando. Isso vai ser bom para todo mundo, para os pacientes e principalmente para o sistema de saúde. E a mesma coisa é com o tromboelastograma. Agora, a máquina de tromboelastografia, essa foi comprada. Aí, essa, pelo que eu estou sabendo, foi comprada. E essa foi agora recente, você tem ideia? Tem um ano. Não é fácil mesmo, não, Daniel. Não é fácil você implementar um programa desse. É por isso que veio até um aí da Organização Mundial de Saúde, o Axel Hoff, um professor, que ele queria ver ao vivo e a cores. Ele teve um simpósio lá, não sei se você participou também, acho que participou, né? Eu estava junto lá. Ele faz parte da Organização Mundial de Saúde, ele queria ver como que estava sendo realizado isso lá. Então, acho que você estava no caminho certo aí também, e depois ele vai querer ver isso aí também, porque ele faz parte e tem interesse de ver esses projetos brilhantes assim. Obrigado por esclarecer esses pontos também, né?
E eu tenho experiência aqui de uma máquina dessa num hospital que é conveniado com o SUS. É um hospital particular, mas o convênio com o SUS é tão intenso que ele faz um volume maior de cirurgia pelo SUS e é um dos que fazem mais cirurgia pelo SUS do Brasil. No interior aqui de Alagoas, o Hospital Carvalho Beltrão. Tem cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia ortopédica. E na cirurgia de escoliose, tem uma equipe escoliose Alagoas SUS, o Dr. Jacques, a equipe de escoliose, né? Eles operam muito criança, assim, pré-adolescente, 12, 14 anos, nessa faixa, eles operam muito. E a perda média de 1.000 ml de sangue, né? Então, eles têm uma máquina lá, um comodato também. Eles têm uma empresa de Recife que faz a locação, né? E que eles também fazem nesse regime aí. Eles pagam só o kit descartável, os filtros, toda a parte descartável da máquina, né? Que é uso individual, né? Então, eles reúnem o dia da cirurgia no mês, trazem os kits, e esse sistema é feito por esses normativos que o doutor mencionou aí, com cobertura desses custos aí pelo SUS. Aí a gente fica tentando entender as experiências para poder relatar que, de fato, existe legislação, agora é como você comentou anteriormente, não adianta só saber, tem que começar a criar um documento, criar um protocolo, fazer uma demanda, fazer uma solicitação e depois relatar o sucesso disso, né? Para Isso, que as pessoas ganhem confiança. exatamente, esse é o caminho. Você apresentou muito da sua produção na Unifesp, mas você tem um site que é o Bloodless, né? Pode falar um pouco o que é que o pessoal vai encontrar lá no seu site, no site Bloodless, que é como um portal de PBM também, né? É um portal de alternativas à transfusão. Na realidade, eu acho que eu estou em falha com o meu próprio site, sabe? O site ele é nosso, não é do Alceu, mas lá tem que ter nome, né? Agora tem que dar nome, então tá lá o site. Mas um site que foi criado há 10 anos atrás, mas por conta desse doutorado eu parei de alimentar um pouco ele, tem que alimentar mais, sabe? Tem que de início, mas assim, é um site puramente científico. Assim, a gente vê que os acessos diários nele tá mais de, às vezes, 200, 300 acessos, vai até 500 diários de acesso. Então a gente fica feliz que o site está sendo realmente muito utilizado, sabe, para poder divulgar essas estratégias do PBM. Em termos de material científico, tem lá para tratamento tanto da anemia em pediatria, plaquetopenia, mas isso tudo, por incrível que pareça lá, com esses protocolos agora, tá ficando muito mais fácil, né? Tudo que está no site, assim, a gente resumiu no protocolo, quer dizer, tudo não. Porque lá a vantagem do site, outra vantagem, é que você pode ter os artigos científicos na íntegra, pelo menos aqueles que podem ser baixados, tem os campos lá, as evidências científicas, então, onde que o aluno que quer pesquisar mais, ele vai em evidência científica, ele vai ter acesso a vários artigos já baixados, é só tá lá o PDF lá do artigo, ele já vai ter acesso ao artigo. E outro também, eu quero saber sobre plaquetopenia. Aí ele quer pesquisar mais, além do protocolo, tá lá os artigos que tem o tratamento para plaquetopenia. Hemodiluição hemoglobinica aguda, os principais artigos. Eu confesso assim, eu vou atualizar lá, mas que tem outros artigos na literatura. Eu espero que o ano que vem agora já finalizando realmente por completo a tese, que agora fica a publicar o artigo, né? Que a gente já está preparando o artigo para ser publicado, aí vai ter mais tempo. Mas é um site assim que eu fico feliz do número de acessos que ele tem, o conteúdo científico que está lá para poder ajudar realmente todo profissional de saúde, não é só médico, não. Ali tem aulas, várias aulas que eu já ministrei de outros colegas também, falando sobre o PBM e a facilidade que tem assim, de ter acesso aos protocolos. Eu acho assim, o principal do site, Danilo, além de que está lá no grupo do PBM, mas muita gente assim, não desconhece o site da Unifesp. Esse aí, se você clicar no Google, qualquer buscador na internet, alternativas transfusões, ou então alternativas ou tratamento sem transfusão de sangue, vai baixar um dos primeiros que vai estar lá, opções terapêuticas de transfusões de sangue, um dos primeiros que vai aparecer é o site Bloodless. Então você vê que está tendo bastante acesso.
Excelente. Obrigado mesmo. Eu já estou ansioso aqui para a próxima aula. Essa aula você focou mais nessa parte de controle de hemorragias, né? Vai ter uma que você vai focar mais na parte de eritropoetina, reposição de ferro, algumas dicas práticas nesse sentido, né? Então já está ansioso para a próxima, tá bom? Que vai ser dirigida diretamente para a turma online, né? Ok. Quero agradecer muitíssimo. Eu queria que você fizesse um comentário final para os alunos que estão aqui no auditório. Também a gente tem 30 conectados aqui via Zoom, ficaram curiosos, são da outra turma, mas estavam disponíveis, entraram também. A gente tem uma realidade aqui, a princípio, né, depois, antes da construção do conceito PBM, a realidade controle de hemorragia tem muita transamin, até nas UPAs aqui tem muito transamin e vitamina K. Você acha que com isso já é suficiente para a gente ir trabalhando os conceitos de controle de hemorragia sistêmica com esses fármacos? E qual a dica que você dá nesse sentido para um trabalho que está se iniciando também, né? E para tentar motivar os profissionais a irem ficando com mais confiança nisso. Daniel, já é o primeiro passo, né? Transamin, canaquion, fitomenodiano, que é a vitamina K, isso é o pontapé inicial. Mas outra droga barata também que já poderia deixar disponível, a desmopressina, que tem ajudado muito também. Droga barata que pode estar disponível, sabe? A gente usa muito aqui, até antes de iniciar com concentrado de complexo protrombínico. Essa também, na minha opinião, sim, na medida do possível, tentar lutar para ter essa medicação, porque para nessa, na minha opinião, assim, fibrinogênio, a gente usa muito pouco fibrinogênio. Mas esse concentrado de protrombínico, ó, com esse avanço do PBM, ele está se tornando uma droga muito importante, porque quando, na etapa 1, eu já usei AstraZeneca e não quero usar mais, assim, com medo, não é a preocupação de chegar na dose máxima, aumentar efeitos tóxicos, né? Os efeitos adversos da droga, aí a gente lançaria mão desse concentrado de complexo protrombínico, que hoje, assim, não está uma droga tão cara, e a gente usa, assim, uma vez ou outra, né? Mas deixar disponível também para um caso aí, laboratório até, dependendo, deixa sob comodato, entendeu? Que é o octaplex, o beriplex, um desses compostos aí que fica na faixa de R$ 800, R$ 1.000, e dá para você usar o frasco e evitaria muita transfusão desnecessária com essa medicação. Então, mas está de bom tamanho, é o início mesmo, a gente entende a realidade de cada serviço, mas à medida que eles for vendo e adquirindo conhecimento, acho assim, hoje, nesse PBM, o terceiro pilar a gente fala por último, mas na minha opinião, ele é o invertido, sabe? É o conhecimento, só da pessoa saber que às vezes o paciente tolera anemia, né? Isso, na minha opinião, tinha que ser um dos primeiros ensinamentos que a gente tinha que passar. O paciente tolera anemia. Principalmente aqueles que trabalham no UTI, faz pós-operatório, se tiver ciência do paciente tolera anemia, ele está com 7 hemoglobina, e está ótimo, está caminhando. Para que dar sangue nesse paciente? Dentro de 15, 20 dias, ele vai estar com 10, com 9 hemoglobina, às vezes sem você fazer nada, nada, nada. Quantos pacientes eu cheguei aqui, saiu do hospital com 8, sem tomar nenhum sulfato ferroso, não era meu paciente, peguei exame dele no pós, chegou no consultório com 10 de hemoglobina, sem tomar sangue nenhum, ele mesmo se recuperou sozinho. Então, esse conhecimento, assim, que a gente passa ali, a mão do cirurgião, fazer uma boa hemostasia, né? Controlar o sangramento direitinho, e esses conhecimentos que a gente vai divulgando, mas tá de excelente iniciativa aí, com essas duas drogas. Mas lembrando da desmopressina, que é barata e ajuda muito. E que está no protocolo. Excelente, Alceu. Muito obrigado por compartilhar essas dicas práticas. A gente estuda aqui, quero te dizer que a gente está até com a dívida com você, porque o curso inteiro, desde a primeira aula,
a gente só está estudando os protocolos que você produziu nesse doutorado. Então, as duas principais apostilas aqui do curso é protocolo para tratar anemia e protocolo para controlar a hemorragia do Dr. Alceu. Então, valeu a pena o seu, o seu cansaço aí, o esforço de 4 anos dessa tese, porque gerou um curso aqui em Alagoas e vai gerar outros, né? O pessoal está estudando. Eu acho depois até que a gente vai pedir aí para pegar ele em Word para poder editar e colocar nos hospitais aqui também, fazer umas adaptações aqui, dependendo de como você vê essa possibilidade, já que o trabalho está tão específico, né? Fazendo as devidas, identificando a fonte de onde veio, né? Lá da Uhum. Unifesp, do Dr. Alceu, da equipe, né? PBM lá. Mas eu acho que, Sim, como já está enxuto e os hospitais aqui precisam, como você falou, de algo prático para começar, né? Porque é tanto artigo, centenas, milhares, mas tem que ter o protocolo, né? Para iniciar. Então, eu acho que depois a gente vai ter uma reunião sobre vamos, isso aí. vamos conversando aí. Muito obrigado, viu? Gratidão. Até a próxima. Dia 20 de dezembro está agendado, né? Se a gente não antecipar, Vamos, né? combinados. Dia 20 estaremos juntos aí. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Obrigadão. Obrigado pela presença aí online e também aqueles que estão aí ao vivo e a cores aí contigo e Danilo. Quem sabe em breve a gente vai presencialmente mesmo aí ao vivo e a cores aí, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Silvio. Obrigadão mesmo. Tchau, tchau.